Olá, meus amigos. Resolvi fazer uma live aqui, junto com meu irmão, Sam Storch, para tratar de um tema que está muito presente para mim nessa semana entre Natal e Ano Novo, sobre o perdão. Pensando muitas coisas esses dias, esse final de ano, e chamei o meu irmão para a gente fazer um bate-papo bem informal agora, uma coisa bem à vontade, para a gente conversar sobre isso, fazer algumas reflexões sobre isso, sobre o perdão. O que é o perdão? Como é o perdão? Como é que pode acontecer na nossa vida essa força do perdão? Como é que pode trazer paz para nós, né? Nesse momento. Olá, o Sam já chegou. Tô vendo que tem algumas pessoas entrando. Boa noite a todos. Deixa eu colocar o Sam aqui para ele participar das saudações iniciais aqui. Vamos lá. Pronto. E aí, Sami? E Yuri, Tudo bem, brother? buena, tudo bem? E você? Tudo bem. E aí, pessoal? Pôs a Sofia para dormir aí? Tá dormindo aqui do lado, mas se ela se manifestar, é nós. Uma madeira aqui aposto, se precisar. Legal. Legal. Grato aí por você aceitar meu convite, viu? Eu tô falando aí para as pessoas que estão assistindo, a gente resolveu fazer uma live espontânea, tem muita programação, e que eu tive esses dias entre Natal e Ano Novo, esses dias que a gente está vivendo, refletindo sobre esse período, né? O que alguns, e eu sou um deles, que considera essa presença de Jesus algo muito importante na minha vida, né? Eu sei que você também. E refletindo muito sobre esse assunto do perdão. Como é que é o perdão? Como é que a gente pode sentir essa força do perdão dentro de nós? Como é que a gente pode vivenciar isso e trazer paz para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, né? Tendo esse conhecimento mesmo de como é que é essa força do perdão. Aí eu quis te convidar, né? Eu sei que você também é um estudioso desse tema, a gente já conversou muitas coisas e você é um estudioso, uma referência aí no conhecimento da constelação familiar também, e não só isso, eu sei que isso é uma das coisas que você estuda, né? Tem muitas coisas que você estuda, e eu também. Mas a gente bateu um papo informal sobre isso. Eita, E, adivinha quem acordou? Pode ó, falar. Vou pegar a neném aqui que ela vai participar. pega aí, mostra a Sofia pro povo aqui. Vem cá, E, neném. legal. Eita. Não sei se todos sabem, mas eu também teve neném faz o quê? Um mês e meio? Vai fazer 2 meses, no dia 5. Ah, que bonitinha, minha sobrinha. Legal. E muito legal ter esse momento com você. E eu tava nesse período de Natal, a gente, né, eu vi muitas mensagens bonitas das pessoas postando coisas, né, textos e mensagens muito bonitas que me ajudam a me conectar com a essência desse momento do Natal, né, que a gente está ainda sentindo a reverberação dessa energia do Natal e, tenho me conectado esses dias nessa essência, que é a prática do amor, que é a prática do perdão, né? Algumas mensagens importantes que são atribuídas a Jesus, né, que ele trouxe, e que eu considero muito importante na vida da gente, né? E, e ao mesmo tempo sentindo essa, esses ensinamentos, né, da prática do amor, da prática do perdão, de como que isso engrandece o ser humano,
como é que isso pode trazer paz para as nossas vidas, né? Para os nossos corações, para os nossos relacionamentos. E ao mesmo tempo eu fiquei refletindo de como que às vezes esse algumas pessoas podem não entender, não estar entendendo muito bem o que é o perdão e podem equivocadamente se se forçar a fazer algo no sentido assim de perdoar alguém, né? Acreditando que esse é o caminho certo, que ela deveria fazer isso, e às vezes as pessoas podem fazer isso de maneira inconsistente, sem saber realmente o que é o perdão, né? Você falou uma coisa interessante, Yuri, que da gente crescer enquanto ser humano, né, através do perdão, que existe essa visão, né? Mas eu vejo que às vezes o perdão que funciona é diferente do que as pessoas às vezes pensam, né? Que vou perdoar a pessoa porque isso é um gesto magnânimo, né? Como se perdoar fosse se fazer grande. E na verdade, o perdão eficaz é o se fazer pequeno, é o se reconhecer pequeno. É, na verdade, se reconhecer como também um pecador, né? Como alguém que não é superior ao outro, então que não tem nada para perdoar. O efeito do perdão no coração é quando a gente reconhece que não tem o que perdoar, tem o que compreender. O que a gente precisa é procurar compreender melhor. E aí não sobra aquela expectativa frustrada, né? Que, poxa, a pessoa tinha que ser diferente do que eu pensava que ela devia ser, do que eu pensava que ela é, aquela frustração, aquela dor, né? Simplesmente a gente reconhece que é uma caminhada onde todos estamos caminhando, né? O Bert Hellinger costumava citar Jesus quando ele fala que o sol, o Pai, né, Deus faz brilhar o sol sobre bons e maus e cair a chuva sobre justos e injustos. É algo assim de se reconhecer como mais um que está na mesma, também sob o sol, também sob a chuva, e que no final das contas nós somos muito semelhantes, né? E aí não sobra aquela coisa de se sentir superior. Quem sou eu para perdoar alguém, né? É, perdoar é um julgamento. É um julgamento. Quem julga é o superior, né? Claro que, né, vai falar na justiça é uma autoridade constituída, né, competente para fazer um julgamento segundo o que aparece nos autos, que é um pinguinho da realidade, na verdade, né? Sempre tem outras coisas por trás, sempre tem mais. A gente, até quem tem o dever legal de julgar, tem, o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual está em saber que a gente não tem condição de julgar, na verdade, né? A gente aplica a lei com base nas aparências e isso dá uma leveza, né? A gente saber que que não nos cabe julgar, dizer se a pessoa é culpada ou se é inocente. A pessoa fez o que pôde. Aí chegaram reforços para pegar neném. Tchau, neném. Legal. Isso que você falou é bem isso, porque se eu me coloco no lugar de perdoar alguém, dizer, olha, fica tranquilo, eu te perdoo, tá? Eu estou implicitamente, tá implícito nessa minha fala, nessa minha postura de perdoar alguém, o entendimento de que eu sei o que a pessoa está merecendo. De que eu estou no lugar de julgar, é o que você falou, tô no lugar de julgar. Isso mostra uma falta de consciência de uma lei da natureza, uma lei universal, uma lei da natureza, que é o plantio e a colheita, né? Que tudo que a pessoa planta, ela colhe. E quem sou eu para saber o que ela está precisando colher? O que está no merecimento dela, né? Como é que eu posso ter essa arrogância de liberar a pessoa da colheita dela, do que ela fez, do que ela praticou? Eu não estou nesse lugar, né? Então, a gente se colocar no lugar de perdoar alguém é uma arrogância, é o que você falou. E pedir perdão, esse é um outro aspecto, né?
pedir perdão. Tem um amigo que eu conheço que ele fala assim, errar e pedir perdão é errar duas vezes, né? Porque pedir perdão é um erro, né? É lógico que não vamos levar pro, assim, lógico que, pô, você tropeça em alguém, tá na rua, tropeça em alguém, ô, perdão, meu amigo. Eu não vejo problema nenhum em fazer isso. Mas no meu íntimo, eu achar que eu vou pedir perdão para alguém por algo que eu fiz e que essa pessoa pode me perdoar, me liberar de colher qualquer coisa que eu tenha feito, é uma ilusão, né? É uma ilusão. É um E engano. além de ser um engano, é uma sacanagem, né? Porque coloca no ombro da outra pessoa, né? Fica como se a outra pessoa fosse responsável por te liberar. Ela que fica, se eu não perdoar, eu não sou uma boa pessoa. Imagina, se eu errei, se eu causei algo ruim para outra pessoa, ainda quero botar mais um peso para ela, tem cabimento uma coisa dessa, né? Eu que me responsabilize. No máximo eu posso falar, o Bert Hellinger usa as palavras de uma forma muito precisa, né? Nas constelações a gente usa sinto muito. Não se usa essa coisa de pedir perdão, porque não traz uma liberação para o sistema, traz um peso maior. Para quem pede perdão, fica mais pesado, porque a pessoa não está colocando energia no caminho certo de liberação, está colocando energia sobre o outro e se sente ainda mais devedora, porque ainda está esperando, botando mais expectativa em relação à pessoa que não tem dever nenhum, né? E incomoda o outro também. Aí o Bert Hellinger ensina a gente a falar sinto muito, porque aí traz para si, né? Eu sinto muito, saiba que eu sinto muito. Você está livre, eu reconheço a minha parte nessa história, a minha responsabilidade. Se algo que eu fiz te causou dor, e se eu puder reconhecer melhor, né? Olha, eu vejo que o que eu fiz te causou dor e eu sinto muito. Aí eu me conecto com o resultado da minha própria ação, me conecto com a dor do outro, o outro também me olha de uma forma mais compassiva também, que não significa me perdoar, mas a gente se conecta num nível de compreensão, né? De eu compreender a dor que eu causei, ele compreender que eu compreendi, e isso restabelece um vínculo que pode trazer o relacionamento de volta para um bom termo, né? Para um equilíbrio, a relação pode ter continuidade. Ou não também, as pessoas, para se liberar, também precisa ter equilíbrio. Para se liberar de uma forma boa, digna, leve, né? Também precisa ter equilíbrio. As pessoas se separarem, por exemplo, para terminar uma sociedade, para terminar um relacionamento. Também é importante que seja feito sem que um continue reivindicando algo do outro, esperando algo do outro que possivelmente nunca virá, né? Eu me libero na medida em que eu não espero nada do outro, porque eu não fico parado esperando, eu toco minha vida em frente. A gente está falando desse tema assim na véspera do ano novo, isso é muito importante se a gente quer algo novo pra gente. É não ficar esperando algo do passado. É se abrir, deixa o passado para trás, é uma leveza, né? Algo que a gente solta e fica pronto para receber algo novo. É legal isso que você está falando. Isso tem a ver com a oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso. Jesus, ele ensinou na oração do Pai Nosso a perdoar, né? Perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso, ou seja, ao mesmo tempo, falando da minha compreensão aqui, tá? Ao mesmo tempo que eu vejo que eu me colocar no lugar de perdoar alguém é ilusório, porque eu não estou nesse lugar, mas tem isso também, esse aspecto de perdoar uns aos outros, nesse sentido, de liberar, assim, da minha parte, assim, Deus é que sabe o que essa pessoa que fez algo para mim, que não foi bom, Deus é que sabe o que ela merece, o que ela tem que colher, né? Mas eu posso, esse significado do perdoar, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, eu posso liberar a pessoa de eu cobrar dela algo, de eu querer reivindicar dela algo, né? Eu ter comigo essa limpeza de soltar. Eu estou falando a mesma coisa que você falou, só que em outras palavras, de soltar. Deixa ela livre. Da minha parte, ela está livre.
não vou ser eu que vou prender ela com algum tipo de dívida em relação a mim. Você Então, vê, o isso determinante é a postura, né? Porque eu posso usar a mesma palavra, mas me achando superior. Eu te perdoo, né? Um julgamento. Você é um pecador e eu te perdoo. Ou então eu posso falar, eu me retiro desse julgamento. Eu deixo você com os resultados da sua ação e pode ter esse sentido, né? A palavra perdão. Aí tudo bem, né? Aí é algo leve, é algo de eu não julgo, eu me abstenho de julgar, eu deixo o seu você por conta das suas próprias ações, sua própria colheita, né? E posso até desejar o bem, né? De preferência, isso aí já vibra algo de positivo também, porque enquanto enquanto alguém está julgando o outro ou achando que o outro errou, com toda certeza esse alguém também tem feito coisas erradas, né? Porque a gente está aqui nesse mundo, não tem um perfeito capaz que está isento disso, né? É uma peleja de cada um. A gente tem, cada um é que se cuide, é. cada um é que se cuide. E ao mesmo tempo, Samir, uma coisa que eu tive refletindo esses dias, que eu acho que eu fiquei com vontade de compartilhar essas reflexões, sabe? Porque também a gente só ter essa atitude, tipo, vamos liberar, vamos perdoar nesse sentido, né? De não cobrar nada de ninguém e tal. Eu acho que pode também ser um pouco ingênuo em alguns momentos. Porque tem esse aspecto da limpeza do coração, no sentido assim, de eu não guardar mágoa, de eu não guardar ressentimento, por mim, a pessoa tá livre, de não ser eu que esteja julgando a pessoa por alguma coisa, mas ao mesmo tempo tem situações que não se trata tanto de perdão ou não perdão, se trata da gente, às vezes, reivindicar coisas que são necessárias para estabelecer um equilíbrio, para atender determinadas necessidades, ou para colocar determinados limites, que eu vejo que tem um cabimento, que não se trata de não perdoar, que não estou perdoando a pessoa, mas da gente, às vezes, fazer um movimento em prol de um equilíbrio também, né? Sim, isso também está ligado à humildade, né? Porque é preciso humildade para reconhecer que se necessita de algo. Se a pessoa perdoar, às vezes a pessoa sofreu uma dor e está lascada na vida e tal, e ainda se sente obrigado a perdoar pelo erro do outro, eu te perdoo e tal, e não é um negócio, e a pessoa fica naquela necessidade, naquela carência, isso aí não desaparece de uma hora para outra, né? Tem situações que a pessoa precisa buscar uma compensação de alguma forma, né? Que é diferente de vingança, não é vingança, mas olha, eu em mim está doendo, eu vou precisar de um tempo para isso. Reconhecer isso, ter um peso para outra pessoa, né? Não se trata da pessoa desejar o mal ou querer se vingar, mas falar, olha, isso que aconteceu em mim doeu muito e eu preciso de um tempo para resolver isso em mim. A pessoa falando de si dessa forma, ela está sendo honesta, sincera e está deixando claro que existe algo que ficou desequilibrado. E isso pode até facilitar para outra pessoa perceber também algo, né? Porque na caminhada evolutiva de cada um, é aquilo que a gente está falando, né? Cada um que tem que procurar aumentar sua própria compreensão, sua própria luz, crescer a partir de cada acontecimento, né? Inclusive os acontecimentos dolorosos. Então também precisa de humildade para isso. Para falar, olha, eu entendo, você tem suas razões, mas eu tenho uma necessidade e eu ainda conto com você nisso, né? Ou eu preciso, eu tenho, por exemplo, pai e mãe que assumem uma responsabilidade solidária, né, com os filhos, eu considero legítimo que um dos pais que tem a necessidade peça alimentos para o outro que pode contribuir. Eu considero entre adultos, né, sem envolver os filhos, sem deixar que os filhos entrem em julgamento, respeitando o amor dos filhos por ambos, mas entre adultos, é possível isso, os sócios que romperam a sociedade, ficam uma situação desequilibrada. Olha, vem cá, meu amigo, a gente precisa equilibrar essa situação, porque eu tenho necessidade. Se a pessoa não precisar,
deixa também, né? Às vezes é melhor. Muitas vezes é melhor deixar para lá. É algo, é um exame que eu acho importante. Vamos examinar, será que deixar para lá pode ser uma boa? Muitas vezes é uma boa, principalmente nas pequenas coisas, né? Relacionamento de casal, deixar para lá é uma arte assim, das pequenas coisas, né? Tem grandes coisas que, pô, a gente precisa acertar. Tem hora que tem que fazer um acerto, tem que endireitar as coisas para ter chance, né, de continuar. Ou então, poxa, o desequilíbrio tá de um jeito que melhor cada um buscar seu rumo. Agora, as pequenas coisas do dia a dia, deixa para lá. Em vez de compensar cobrando algo, a gente compensa fazendo algo assim, algo light, algo de bom. De repente a pessoa percebe, opa, olha, realmente eu não fui legal, a gente não precisa nem falar, né? Tem coisa que deixar para lá tem um efeito mais renovador, mais producente, né? E eu vejo assim, uma coisa que eu acho importante é o discernimento, assim, e isso cada um é que pode fazer esse exame consigo mesmo. Quando tá tendo uma ação que é uma buscando uma compensação, e isso acontece muito nos relacionamentos, muito. Como é que a gente sabe se está agindo movido por um sentimento de vingança ou se está agindo movido por um sentimento só de buscar um equilíbrio saudável, né? Porque isso é um refinamento da percepção que a gente precisa ter. Eu já percebi muitas vezes, né, de estar fazendo alguma coisa e perceber que lá no fundo é uma vingancinha disfarçada, tipo assim, a pessoa não está fazendo isso, tal, então também não vou fazer isso. Ou senão assim, a pessoa tá fazendo tal coisa, então também vou fazer isso, sabe? E aí cada um é que pode fazer essa reflexão consigo mesmo, porque eu entendo que qual é o limite, né? Onde que a gente esbarra começa a ser uma vingança, que é uma coisa que é negativa, que eu vejo que é contraproducente a vingança. É quando a gente tem isso aqui é um estudo meu, tá? Uma reflexão minha. É quando a gente tem um sentimento assim lá no fundo de que a gente quer que a pessoa sofra por aquilo que ela fez, que ela sinta a dor daquilo que ela fez. Se a gente está com esse sentimento lá no fundo, isso é um tipo de vingança que está se manifestando. E isso mostra que existe um julgamento, de que eu sei o que a pessoa está merecendo ou não merecendo sofrer. É um julgamento meu. Isso provoca atitudes vingativas. Agora é diferente isso que você falou. O casal se separa, por exemplo, a mulher abre mão da vida profissional, o homem vai lá, se desenvolve, aí mais na frente eles se separam e ela tem necessidade de um apoio financeiro. Porque ele se desenvolveu profissionalmente, ela não, sei lá, por um tempo. Então, uma busca de uma compensação nesse sentido, por uma necessidade dela, é legítima. Mas aí é essa pessoa que tem que fazer esse exame minucioso dentro de si, para ver até onde que é para atender uma necessidade e até onde é uma vingança, querendo que o outro sofra, querendo que o outro sinta também, sabe? Esse é o ponto que eu fiquei com vontade de trazer nesse período que a gente está do Natal, né? Todo mundo falando de Jesus e tal, a gente compreender mais essas coisas. Como é que é o É, perdão? o Bert Hellinger fala umas coisas que às vezes parece polêmico, né? E tem algumas interpretações que se faz. Mas ele fala que se alguém causa um mal muito grande para o outro, precisa ter uma compensação. E teve momentos que ele usou a palavra vingança. Mas ele fala assim, tem que se vingar com amor. Como é que é isso, né? Vamos entender, assim, né? A vingança, a maldade, assim, querer ferrar com o outro. Mas é porque se um casal, qualquer parceria, entre adultos, né, entre iguais, um contrato, se ficar muito desigual, né, alguém fez um mal para o outro e aí o inocente tende a se sentir superior, né? E se ele simplesmente perdoar, falar, eu te perdoo, ele está ainda se mostrando mais superior. E na alma
isso não funciona assim de forma não é tão fácil, né? Ele esquecer, deixar pra lá, ele perdoa, mas fica se sentindo superior, e o outro fica se sentindo inferior, e fica uma coisa mal resolvida, e aí as pessoas não conseguem, porque elas tem que ser ou entre uma pessoa perfeita e outra pessoa perfeita, ou entre um pecador e outro pecador, né? Que é mais assim, vamos considerar que isso tá mais fácil, né? Na nossa realidade aqui humana. Então, ele fala assim, se um cometeu algo, por exemplo, uma traição, deu uma mancada que machucou muito, aí o outro tem que fazer alguma coisa para compensar, para descer do pedestal, justamente para não ficar parecendo tão superior, porque não é, que é uma ilusão a pessoa achar que é superior. Mas aí o que ela faz? Faz alguma coisa por si, para equilibrar, algo que faça bem para si, né? Deixa de pensar no outro um pouquinho e faz assim algo. E aí o Bert Hellinger ensina, faz na medida algo um pouquinho menos grave do que o outro, faz algo com amor, que é para restabelecer o equilíbrio. Então, vou fazer alguma coisa, vou dar um valeu para a pessoa, assim, vou fazer uma viagem sozinho. Tem uma vez uma mulher que estava incomodada porque o marido traiu ela e tal. Ela foi lá e pegou o cartão de crédito dele, detonou o cartão de crédito, comprou um monte de coisa que ela queria, assim, deu troco, né? Foi uma coisa assim, foi uma sacanagem, mas assim, ela se sentiu liberta, não precisou mais ficar reivindicando nada, né? A raiva foi embora, ela falou, tá pronto. Aí ele teve que engolir aquela e ficaram bem depois, né? Cada um tem que usar criatividade, assim, porque aquilo que você falou, que a pessoa faz, no fundo tá fazendo por vingança, às vezes é até disfarçado, né? Ela faz algo assim, nem diz que é vingança, mas no fundo ela fez de vingança. O que acontece é que ela se prejudica. Pessoa que age assim faz bobagem. Ela faz algo que não é por si, não é visando algo de bom. Ela faz visando algo de mal e acaba, de alguma forma, se dá mal também, né? Então, se isso é feito de forma consciente, a pessoa faz algo de bom para si, algo que eventualmente tem um preço. Tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço para equilibrar o relacionamento, né? Em algumas situações, eu vejo que tem uma sabedoria nisso. Uhum. É. E como é que você... Uma das coisas que eu estudo também em mim, né, na minha vida, no meu íntimo, e estudo assim nas dinâmicas humanas, é o auto-perdão. Eu nunca vi você falando de auto-perdão nas suas aulas, né, que já assisti muitas aulas suas e de outros professores de constelação. Eu nunca ouvi esse tema do auto-perdão. Esse tema é uma coisa que eu estudo na comunicação não violenta, que tem um trabalho muito potente de auto-perdão na comunicação não violenta. Mas na constelação tem isso, que eu quero falar um pouco disso também. Olha, nunca ouvi falar nesse conceito do auto-perdão. Agora, o que eu vejo que é importante é não ficar carregando a culpa. Não ficar carregando uma culpa. Faz alguma coisa, né? A gente tem que tomar uma atitude de transformação. E se conformar, porque assim, a colheita é obrigatória, né? Do que foi plantado. As consequências daquilo que a gente fez, a gente vai ter que lidar com aquilo. Então, não ficar se apegando também à culpa, porque como o Bert Hellinger fala também, tem pessoas que ficam acenando para o trem que partiu e não percebe que o novo trem já está na plataforma. Então, é preciso seguir em frente fazendo algo de bom. Isso tem muito mais efeito, porque a Terra está girando e, assim, no dia a dia, as coisas do passado vão ficando para trás. Né? Não pode se apegar ao próprio erro e ficar sofrendo muito tempo, né? Agora, uma dor pelo erro eu vejo que é inevitável. Né? Também seria uma ilusão. Ah, não, fiz um baita de um erro, causei mal para a pessoa, mas eu vou me auto-perdoar. Como assim? Será Uhum. que isso existe? Eu não vejo cabimento nisso. Vejo que dá para se responsabilizar, falar, vou fazer o que me cabe. Ó, aquilo que eu fiz não é irremediável. Eu cometi um erro assim que, putz, agora eu vou
arcar com as consequências disso. Eu acho que o caminho é mais esse. É mais esse. Eu vejo que uma coisa não exclui a outra. Eu compartilho dessa compreensão que você falou, de que se eu fiz um erro, se eu cometi algo, eu não estou nesse lugar de me liberar da minha colheita. Deus é que sabe da minha colheita, né? Mas pela comunicação não violenta, vou falar assim, do que eu aprendi na comunicação não violenta. O auto-perdão é no sentido, não é no sentido de me liberar da, sabe, do que eu tenho que colher pelo meu plantio. Não é nesse sentido. É no sentido de eu ter compaixão por mim mesmo, pelo erro que eu cometi. E, na verdade, é, na comunicação não violenta não se usa tanto essa palavra do erro, né? É que eu tenho outras fontes, outras referências além da comunicação não violenta. Então, eu me sinto na liberdade de usar essas palavras, assim. Mas, assim, é no sentido de eu compreender que algo que eu fiz, que causou um dano para alguém, que foi prejudicial para alguém, eu estava, naquele momento, buscando atender uma necessidade. Tudo que a gente faz é buscando atender uma necessidade. Às vezes de forma inconsciente, às vezes de forma estabanada, de forma meio atrapalhada, meio trágica, né? De uma forma trágica, de uma forma que não nos ajuda a cuidar da vida, da gente, das pessoas. Mas se eu cometi algo, alguma necessidade eu estava atendendo. Então, eu compreender, chegar nesse ponto de compreender que necessidade eu estava querendo atender quando eu fiz aquilo, e que a necessidade é legítima, é humana, mas a forma que eu encontrei naquele momento de atender essa necessidade é que foi meio atrapalhada, é que causou dano. Então eu posso me perdoar nesse sentido, de me acolher, de ter compaixão por mim mesmo. Compaixão por mim mesmo. E isso pode ser muito libertador. Pode ser muito libertador. Essa compaixão por si mesmo. E isso não tira, o que você falou, da autorresponsabilização. Isso, inclusive, isso pode me ajudar, se eu faço esse trabalho comigo de auto-perdão, pode me ajudar a puxar para mim a responsabilidade de, bem dessa compreensão, de que necessidade que eu quero atender e que necessidade que eu deixei de atender, porque eu prejudiquei alguém, então eu deixei de atender alguma necessidade de alguém. Então, eu tendo clareza disso, eu posso daqui para frente tomar cuidado das minhas atitudes, para cuidar das necessidades que eu deixei de cuidar e que por isso que eu me sinto culpado, e para também cuidar das necessidades que eu estava cuidando, sabe? Traz uma consciência, traz uma autorresponsabilização que pode ser muito, muito, muito benéfica para a vida da gente também. E para facilitar esse trabalho também, de novo, a humildade, né? Porque se eu vejo que eu fiz algo grave, eu tô precisando, e agora, como é que eu vou me perdoar, né? Talvez quando eu olho em volta, eu percebo que eu sou mais um, né? Como tantas pessoas que erram e erraram, e que deram a volta por cima, né? Às vezes a gente tem que se ver como um semelhante mesmo, que é o que a gente é, né? E também reconhecer que nós também estamos sujeitos a isso, e se curvar, e às vezes se curvar bem assim, se reverenciar, se reconhecer como bem pequeno mesmo. E tem situações que é necessário recomeçar, né? Tem pessoas que por alguma atitude, de repente, perderam tudo, né? A pessoa, poxa, perdeu um casamento, perdeu o dinheiro, tudo que tinha, perdeu um amigo. Tem situações assim que são dolorosas mesmo por causa de um erro, né? E aí a pessoa tem que reconhecer que é um ser humano e que tem que recomeçar mesmo e aprender com isso e olhar em volta e de repente ver, olha, fulano também já errou, fulano também já cometeu esse erro, pessoas assim admiráveis que já tiveram que recomeçar, que já perderam tudo, que já fizeram cagadas na vida, né? Assim, a queda, a dor da queda
tem seu valor, não dá para negar, né? Só que o que tem mais valor é se levantar. É se levantar e seguir adiante, porque tem muito tempo pela frente, né? Se for ver assim, para qualquer pessoa, numa perspectiva espiritual, de eternidade, para quem acredita nisso, o passado é só o que foi até agora, porque daqui para frente tem muito chão ainda para gente plantar, para a gente seguir adiante. Então, eu vejo que isso é essencial. E aí a gente olha em volta e vê que nós somos comuns, somos pessoas comuns e que também temos esse potencial, né? Que também estamos sujeitos, então fica mais ligado para, de preferência, não repetir, né, o mesmo erro, poder crescer, aprender algo, né, com aquilo que aconteceu. E não se fazer de vítima, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque também não é se fazer de vítima das circunstâncias, ou do destino, ou de uma pessoa, ou de outra pessoa. Eu vejo que é um exame importante. Qual que é a autorresponsabilidade? Isso é, sei lá, eu acho isso muito mais importante do que o auto-perdão. É a busca da autorresponsabilidade. Isso traz um crescimento fundamental. Aí a gente ganha com a perda. Faz a gente crescer. E esse assunto essa postura de humildade é uma coisa que eu estudo, assim. Eu vivo observando como é que é isso. Como é que é isso, assim, de buscar ter humildade no coração? Como é que isso pode se manifestar na vida da gente, assim? É uma busca para mim, né? E eu vejo que é fundamental essa coisa da gente ter consciência de que nós somos pequenos. Somos pequenos, sujeito a falhas mesmo. E isso traz uma facilidade de reconhecer, né? Reconhecer, puxa, pisei na bola, isso que eu fiz não foi legal, mas não ficar sofrendo excessivamente. É lógico que todo erro causa um sofrimento, causa uma consequência, causa uma dor, mas qual é a medida dessa dor? A gente não sofrer em excesso, mais do que o necessário. Porque tem o necessário, tem o tanto que é necessário a gente sofrer por um erro. Tem um tanto que é necessário para a gente aprender, se dar conta, tomar consciência de algumas coisas, para evoluir como ser humano, evoluir espiritualmente. Agora, tem coisas que não precisa sofrer mais do que o necessário, né? Não, é que nem a gente procura compreender outra pessoa que cometeu um erro e não ficar julgando, a gente ter essa compreensão com a gente mesmo também, né? Porque, poxa, se eu fiz algo de um jeito que não foi tão bom, foi o que eu podia fazer naquele momento, com a compreensão que eu tinha, com a visão que eu tinha, né? Ah, fiz uma baita cagada? Era o que eu podia, eu não era outra pessoa, eu era aquela lá. E aí com essa conformação, a gente reconhece a necessidade de se aperfeiçoar e deixar aquela pessoa que agiu daquela forma, deixa ela se transformar, né? Permita isso, a gente se transforma e pronto, não sou mais aquela pessoa. E não se apegar àquela imagem da pessoa que cometeu aquilo, né? Porque a transformação é possível também. E eventualmente, porque às vezes as pessoas do meio continuam com a imagem daquela pessoa que agiu daquela forma, que não foi legal. E isso não facilita esse processo de transformação. Mas também não adianta a gente reclamar das pessoas. Porque as pessoas são como são, elas são assim. A gente agiu de um jeito que não foi tão legal, e as outras pessoas também estão agindo de um jeito que não é tão legal, e elas têm o tempo delas. Então a gente não pode ter expectativa em relação aos outros, que os outros compreendam que nós não somos mais os mesmos. Isso depende da gente. A gente tem que se transformar mesmo assim, independentemente do julgamento das outras pessoas, do que as pessoas acham que a gente é. Isso demora um tempo. E não é tão fácil, mas é necessário. Com o tempo isso se mostra, né? E as pessoas pensam, nossa, eu julguei a pessoa e ela não é mais aquela que eu pensei que ela fosse. E muitas vezes nós tivemos razões também que as pessoas nem imaginam
né? O contexto é bem mais amplo do que o julgamento de uma outra pessoa pode alcançar. Isso é uma coisa que eu já vivenciei algumas vezes, porque acho que é uma palavra que tá reverberando aqui na sua fala, na minha fala, assim, é a compreensão. A compreensão, né? Isso sustenta esse movimento do perdão, né, que a gente está falando, é a compreensão. E muitas vezes, além da gente ter que ter, não vou falar que a gente tem que, né? Mas além da gente poder desenvolver uma compreensão pelas outras pessoas, é a gente compreender a incompreensão. Compreender a incompreensão, né? Isso que você falou, se eu estou fazendo um movimento de me transformar, de mudar alguns comportamentos, mas a pessoa ainda carrega uma imagem de mim, de como eu era antes, do que eu fiz antes, do que eu fiz no passado, e ela não consegue enxergar que eu estou fazendo progresso, né? Que eu estou fazendo progresso, que eu estou andando para frente. Então eu posso compreender a incompreensão da pessoa e continuar o meu trabalho. Eu comigo mesmo. De andar para frente, de mudar alguns comportamentos, sabe, de crescer como pessoa e confiar no tempo. Com o tempo, quem sabe, a pessoa pode perceber, mas eu não depender tanto disso, sabe? Não depender É. tanto do reconhecimento das pessoas. Eu não ter essa dependência do reconhecimento das pessoas. Eu fazer isso por mim mesmo. Yuri, a Razel fez uma pergunta interessante aqui. Em relação ao auto-perdão, mas em relação a situações graves de crime, na sua compreensão é tudo necessidade. O mal não existe? Aí é importante esclarecer, né? Não é que é uma necessidade num nível superior, é uma necessidade num nível de incompreensão da pessoa que faz algo, que comete o crime, né? Uma carência profunda, mas existe uma inspiração do mal que faz a pessoa agir de uma forma, para mim, na minha concepção, mal é tudo aquilo que distancia as pessoas, é tudo aquilo que afasta, que desune, né? E bem é aquilo que aproxima, que une, que é o amor, né? O amor que flui de uma forma saudável é o bem, né? Então, eu vejo que existe o mal, mas para a pessoa, ela sentiu uma necessidade, talvez tenha sido uma necessidade cega, a pessoa, um comportamento, por exemplo, a pessoa sente ciúme, e aí age sob a força do ciúme, vai lá e faz uma bobagem e tira a vida de alguém, né? É a necessidade dela de se apegar a algo, de segurar alguém que ela tem uma possessividade por uma carência, é doentio, né? Não é porque ela sentiu a necessidade que é algo bom, é algo terrível, mas ela sentiu a necessidade. A gente compreender que as pessoas agem por um sentimento de necessidade, mas é necessário mesmo? Num nível superior, é claro que não. Claro que existem outras formas mais saudáveis, podem existir formas benéficas de atender essa necessidade. Mas muitas pessoas estão cegas. As pessoas agem de forma cega, né? O próprio Bert Hellinger falou tanto do amor cego, que faz as pessoas agem por amor, mas é um amor cego e que faz cometerem atrocidades em nome dessa necessidade de pertencimento, né? Necessidade fundamental. Todos têm necessidade de pertencimento. Mas como que cada um vai buscar essa necessidade, é aí que nem tudo é bem, né, nessa história. É. Eu vejo assim, depois de estudar esses temas todos de comunicação não violenta, de budismo, de espiritualidade, enfim, eu vejo também, o mal existe. Existe o bem, existe o mal. E como é que eu concilio isso dentro de mim? Essa coisa da comunicação não violenta, de que toda ação é movida por uma necessidade. É que por trás de uma atitude, por exemplo, de uma atitude violenta, movida por um sentimento de ciúme,
existe uma necessidade profunda de segurança. Segurança. A pessoa está se sentindo insegura. E aí, a pessoa influenciada por uma energia negativa, isso se manifesta num sentimento raivoso, por exemplo, num sentimento de ciúme, e a pessoa está sujeita a tomar uma atitude que vai se arrepender lá na frente. Mas existe uma necessidade por trás, que ela não está sabendo lidar, não está sabendo cuidar de uma forma saudável. Então, é uma falta de consciência. E isso para outras situações também, de atitudes de violência, de atitudes que provocam desunião, de atitudes que provocam desconexão entre as pessoas, né? São caminhos que as pessoas encontram que são trágicos. Vou usar essa palavra porque é uma palavra que o Marshall Rosenberg usava muito, né, na comunicação não violenta. São estratégias que as pessoas encontram que são trágicas para atender necessidades que são humanas, legítimas. Então, a necessidade de segurança é uma necessidade humana, legítima. Só que a pessoa não encontrou uma forma saudável de cuidar disso, né? Outra necessidade, uma coisa que é até meio tabu, a necessidade de poder. Eu gosto de falar disso, porque é uma coisa que eu fico investigando como é que é isso nas relações humanas, e dentro de mim também, sabe? Necessidade de poder. Parece que é uma coisa negativa, né? A necessidade de poder. Eu não considero que é uma coisa negativa. Necessidade de poder é uma necessidade humana, legítima. Todos nós temos. A necessidade de poder se manifesta na necessidade de autonomia, necessidade de liberdade, de poder ir e vir, de poder fazer as próprias escolhas, de poder conduzir a nossa vida, sabe? Tudo isso é necessidade de poder, a gente ter poder sobre a nossa vida. Só que isso pode tomar uma proporção distorcida, da gente encontrar, equivocadamente, encontrar caminhos de atender nossa necessidade de poder que causem dano, que causem... que estejam subjugando outras pessoas, estejam manipulando outras pessoas. São formas trágicas de atender uma necessidade humana, que é a necessidade de poder, né? Então, e é por causa da insegurança também, né? A pessoa que quer ter mais do que o necessário é por insegurança, é por medo de ficar sem. Então, tanto a pessoa, o ganancioso, que ele quer mais e acaba violando o espaço dos outros, né? Prejudicando os outros pela sua ganância, porque tem medo de ficar sem. Também é a necessidade de segurança, né? E poder é a mesma coisa. A pessoa com medo de ficar sem poder, ela quer ter mais poder, para ter mais segurança, quer ter poder sobre os outros, para não deixar que os outros lhe prejudiquem, né? Então, essa necessidade de segurança é muito essencial do ser humano. E realmente, abrir mão do poder sobre os outros exige confiar num poder maior. Se a gente confia num poder maior, aí não tem necessidade de ter poder sobre os outros, porque a nossa relação com esse poder maior fica entre nós, entre eu e o poder maior. Então, eu me acerto com ele, né? E respeito que cada um também se acerte com ele. E assim nós nos olhamos entre nós, seres humanos, como irmãos, como semelhantes, e respeitando também a necessidade de segurança de cada um e de poder de cada um, as limitações, né? E uma coisa, eu tô vendo que o tempo, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas acho que é pouco, que a gente já tá nessa há uns 50 e poucos minutos, né? Porque teve uns comentários aí também que... Por mim, se acabar o tempo, a gente começa de novo. Não tenho essa... Não tô apegado ao tempo, mas vamos lá. Como eu sou juiz, eu sinto necessidade de fazer um data vênia, assim, né? Em relação à necessidade de limites, de se aplicar a lei sobre os abusos, né? Sobre as violações. Porque uma coisa é entre dois iguais, dois seres humanos, né? A gente está falando aqui num tom mais
mais espiritualizado, né, do ser humano mesmo, né, se preparando para o ano novo, se preparando para o coração ficar mais leve, para a gente não ficar com necessidade de julgar, de perdoar ou deixar de perdoar qualquer pessoa, né? Nossa conversa é nesse tom. Só que as pessoas às vezes precisam de limites para se desenvolver. A necessidade de desenvolvimento, de evolução, exige limites. O limite pode ser também uma força, pode ser estruturante para as pessoas. Então, ela se deparar com um não, que pode ser até na forma de uma prisão, né, na forma de uma penalidade aplicada pelo Estado, isso é necessário para ela, para a sociedade e para ela mesma. São limites necessários, e isso não é a pessoa, não é o julgamento da pessoa do juiz, né? É o julgamento, é o Estado que determina. São leis para colocar parâmetros, para regulamentar a conduta humana para as pessoas viverem mais em paz, e se a pessoa não respeitar, né, infringir de uma forma grave o espaço das outras, opa, peraí, aqui não. Aqui você não pode, aqui vai ter uma consequência. E aí tem um Estado que é maior do que o indivíduo, né? Tem um Estado que vai aplicar a punição e a pessoa vai ter que se acertar e que isso sirva de crescimento para ela. Quando eu tenho que sentenciar alguém por algum crime, assim, eu não me coloco assim como se eu estivesse sentenciando. Eu sou um agente do Estado, né? E aí... às vezes, e eu desejo mesmo que isso sirva para alguma coisa de bom. E eu acredito que isso pode servir, mesmo com as deficiências do Estado, porque. E aí tem a forma de se aplicar a lei, né? Que é tema para outra live, algo mais técnico, uma justiça restaurativa, que a pessoa enxergue, né? Que o Estado possa facilitar que a pessoa enxergue por que ela está arcando com aquelas consequências, que traga uma conscientização. Nem sempre a lei do país promove isso, nem sempre a justiça promove. Esse é o ideal, né? Mas eu não sou contra que a pessoa responda pelo que ela fez perante a lei, perante o Estado. Nós estamos falando aqui de como a gente ficar mais leve para não ficar carregando a responsabilidade por julgar, por condenar ou por absolver o nosso semelhante, né? Para a gente seguir em frente na vida, todos nós. É. Isso tem a ver com uma coisa que eu já vi você falando, né? Você que ocupa esse lugar de autoridade, né, de juiz, você julgar sem julgar, né? Sem ter um sentimento de querer que a pessoa sofra por aquilo que ela fez. É um outro sentimento, né? É movido por outro sentimento que você faz o seu trabalho. Interessante isso. E também sem dó, né? Não é, coitadinho, vai ter que arcar com as consequências. É apenas uma barreira colocada pelo Estado. Faz parte da realidade. A pessoa tem que. É assim. A vida é assim. Né? Tem as autoridades constituídas, que também são agentes de imposição de limites quando necessário, né? E também está sujeito a. Um juiz está sujeito a se enganar, né? Uhum. Então, quando a gente sentencia, é importante saber que eu não tenho certeza. Pode ser que tenha uma aleatoriedade aí, tem motivações, tem circunstâncias ocultas que a gente realmente não sabe, não tem como saber, né? Coitado do juiz que acha que está sabendo de tudo, né? Vai se enganar. Aí vai ao tribunal e muda a decisão, e seja o que Deus quiser, né? No final das contas, a pessoa vai ter que arcar com o seu destino, e que está totalmente fora das mãos de qualquer outra pessoa. Uhum. É verdade. E tô pensando aqui, né? Esse momento de ano novo que está se aproximando, uma, de como que a gente pode sentir mais paz na nossa vida, né? Tem uma tanta de situação difícil que muitas pessoas estão passando, situação financeira, situação de moradia, né? Aí no sul da Bahia, com as chuvas que deram aí, dificuldades no nível material, né?
E uma coisa que, que eu, assim, me entristece assim, é ver muitas vezes pessoas que nem estão passando por situações assim, estão passando por situações difíceis de relacionamento, de falta de entendimento, de mágoa, de ressentimento, né? E, e esses dias eu tô bem ligado nesse assunto, assim, dessa presença do perdão, né? De limpar o coração, de deixar a vida mais leve em relação a isso. E ao mesmo tempo, eu sei que eu tô desviando um pouco o assunto que eu estava falando antes, que eu estava gostando, mas só trazendo para esse assunto, né, do período do ano que a gente está vivendo. Mas ao mesmo tempo, a gente adquirindo força e coragem e habilidades para a gente conduzir os nossos relacionamentos com mais qualidade, com mais consciência, com mais firmeza no sentido de cuidar, no sentido de cuidar de nós, cuidar dos outros, não perdoando no sentido assim, aceitar qualquer coisa, vou perdoar, vou tolerar tudo. Também não é assim, também não vejo que assim é saudável, né? Eu vejo que é importante a gente conhecer os nossos próprios limites, saber onde que a gente pode deixar para lá, que é o que você falou, né? Onde que a gente pode deixar para lá? Tem coisa que é melhor deixar para lá. E tem coisa que não dá para deixar para lá. Tem coisa que é melhor a gente falar sobre. É melhor a gente tratar. É melhor a gente conversar. Aprender a dialogar. Aprender a se resolver. Porque não dá para deixar para lá algumas coisas. E esse limite entre o que dá para deixar para lá e o que não dá para deixar para lá é a sabedoria que cada um pode conseguir. É a reflexão de cada um. O que dá para eu deixar para lá, o que não dá para deixar para lá. Sabe? Porque tem coisa que precisa. Eu vejo que é importante a gente... Eu estou falando isso puxando o jabá um pouco pro meu trabalho, né? Eu não vou ficar fazendo marketing do meu trabalho agora, mas é uma coisa que eu trabalho. Essas habilidades de diálogo, de comunicação, de conseguir conversar, conseguir falar sobre o que é importante, sabe? Então, essas habilidades de conseguir conversar sobre o que é importante é uma coisa que eu desejo para as pessoas. Desejo. Para ter relacionamentos mais saudáveis, mais satisfatórios, mais gratificantes. E O diálogo é um instrumento muito importante da relação entre duas pessoas, né? Pelo diálogo, a gente busca o equilíbrio, né? Pela falta de diálogo, se desequilibra, porque um se distancia do outro. Então, saber dialogar nesse sentido de trazer à luz aquilo que precisa ser trazido, né? De esclarecer, inclusive expressar os sentimentos, né? De uma forma saudável, mesmo quando necessário, expressar uma dor que esteja sentindo, expressar um incômodo que esteja sentindo. Realmente é uma arte para a gente poder, porque se relacionando, a gente cresce, né? Nós somos, um casal é maior do que o indivíduo, tem mais potência do que dois indivíduos, né? Para fazer algo juntos, começando pela família, né? Algo tão fundamental. Claro que tem pessoas que fazem coisas maravilhosas sem casar, sem ter filhos, mas assim, se unindo, a pessoa se torna algo maior, né? Ela é capaz de muito mais. Sozinho não se vai muito, não se chega muito longe, né? E aí, para se relacionar, tem que ter essa noção de equilíbrio, para que o relacionamento seja bom para todos. E aí tem que ter o equilíbrio entre o dar e o receber. E saber a teoria é fácil, mas na prática, muitas vezes, o desequilíbrio acontece justamente naquilo que as pessoas não estão conseguindo expressar e, portanto, não estão conseguindo ver, porque o outro não consegue mostrar, ou porque eu não consigo mostrar.
Então, fundamental aprender a ter clareza, expressar, né? Deixar claro o que eu espero, deixar claro o que eu necessito, deixar claro o que eu posso dar e também deixar claro algum limite que eu tenha para que não haja expectativas com base. O óbvio não existe, né? As pessoas acham que, mas isso é óbvio, não precisa falar. O bom senso não existe e o óbvio não existe. Bom senso, todo mundo acha que tem bom senso. Só que o bom senso de um não tem nada a ver com o bom senso do outro, né? O óbvio para um não tem nada a ver com o óbvio para outro. Então, esse é um grande aprendizado também. O óbvio não existe. É preciso falar, preciso deixar claro as coisas. É mais saudável, é mais certeiro num relacionamento que as coisas estejam claras. É. E é interessante essa necessidade de equilíbrio, né? Que eu sei que é uma coisa muito presente na constelação, né? Que o Bert Hellinger observou essa lei do equilíbrio entre dar e receber, e eu fico observando isso também. Como é que é isso na dinâmica dos relacionamentos? E às vezes acontece isso, né? Uma pessoa dá, dá, dá e fica sentindo que está desequilibrado. Lá no seu íntimo, fica sentindo que está desequilibrado, que ela é uma credora. Quem que tá aí? Johnny Boy. Johnny. E aí, João? Vamos lá, completar meu raciocínio aqui. Então, a pessoa dá e fica se sentindo credora, fica cobrando do outro. Isso inconscientemente. Às vezes a pessoa não tem consciência dessa dinâmica, do equilíbrio entre dar e receber. Mas fica um incômodo, fica um desconforto de sentir que ela está dando mais do que recebe naquela relação. E fica cobrando, fica esperando do outro, né? E às vezes isso não é dito, isso é um não dito, né? E isso pode acabar com um relacionamento. Esse não dito pode acabar com um relacionamento. Porque isso se manifesta lá na frente em forma de cobrança, de exigências, e às vezes a outra pessoa nem entende por onde que está acontecendo isso. Então é importante a gente trazer para a consciência os nossos incômodos, os nossos desconfortos e falar. Só que aí que está a chave. Aí que está a chave. Como falar? Como conversar sobre os nossos desconfortos? Se a gente chega falando dos nossos desconfortos, julgando a outra pessoa, de que a outra pessoa não tem noção, de que ela não retribui tudo que ela recebe, de que ela é uma folgada, de que ela enfim, de que ela está errada pelo fato dela não corresponder na mesma medida, isso vai causar distanciamento. Isso vai causar ofensa, dependendo da forma como a gente fala. Isso vai causar ressentimento. E isso causa desunião. Agora, se eu consigo falar do meu desconforto de uma forma autêntica, como a gente diz na comunicação não violenta, de uma forma autêntica, que é isso? É falando da minha necessidade de mais equilíbrio. Por exemplo, olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo outro, e eu estou vendo que você não está fazendo isso, está fazendo aquilo, enfim. E eu estou sentindo que não está muito bem equilibrado, que eu estou dando mais do que eu estou recebendo nessa relação. Eu posso falar isso de uma maneira não julgadora. Eu estou falando do meu sentimento, eu estou falando de como é que eu estou sentindo a situação. O que pode acontecer? O que a outra pessoa pode falar? Ela pode, de repente, falar, olha, realmente, vou procurar fazer mais disso aqui. Pode fazer isso. Ou ela pode, eventualmente, falar assim, quer saber? Faz menos. Você está sentindo que você está fazendo muito? Faz menos. Porque para mim não é tão importante assim que você faça tanto isso que você está fazendo. Eu prefiro que você faça menos e que você não se sinta tão em desequilíbrio nessa relação do que eu ter que corresponder à sua expectativa. Ninguém aguenta ficar sendo cobrado pelo que não tem para dar, né? E as pessoas não têm para dar o que o outro quer que dê, tem para dar o que tem para dar mesmo, né? E aí começamos aqui uma negociação positiva. Uma negociação positiva de encontrar soluções para a nossa relação, encontrar uma dinâmica da nossa relação que seja mais equilibrada.
que seja mais equilibrada, porque se eu exponho o meu desconforto para outra pessoa de uma forma que eu não estou julgando a outra, mas eu estou falando de mim, eu estou convidando a pessoa para um diálogo, para a gente pensar em soluções, como é que a gente pode equilibrar essa relação, É. né? E aí Porque podem já vir está soluções. intrínseco, nesse comportamento já está intrínseco uma mensagem de eu quero que dê certo. É diferente de uma reclamação, né, de uma agressão, de uma ofensa. Tem tem a força de um pedido de equilíbrio, né? Que é bem-vindo. Todos querem, o equilíbrio é bom para todos. É necessário, né? É necessário. Isso a gente aprende na constelação familiar. A necessidade do equilíbrio é uma necessidade nossa. Sentir que tem equilíbrio na relação, né? Então a É, gente ignorar a existência dessa necessidade é muito arriscado. É uma necessidade. Agora, como que a gente busca esse equilíbrio? Aí que está a chave. Aí que está a sabedoria. Como é que a gente busca esse equilíbrio? Legal. legal, Yuri. Acho que Muito tá bom bom? esse papo. Eu prometi para as crianças que eu vou levar eles para tomar um açaí. Você prometeu? É, não lembra não? Achei que estivesse aqui cobrando. Eu tava. Estamos aí de recesso, tô dando atenção para galerinha. Tá sendo Le- muito bom esses dias para Legal. isso. Você está aproveitando bem a família, né? Esse período. É, ficando bastante em casa, choveu pra caramba, né? Hoje até deu praia. Bom também. Da coração. Legal. Bom, meu, para quem não sabe, eu chamo o Sammy de Minho, porque quando a gente era criança, meus pais falavam para mim, Yuri, fala Saminho. Aí eu falava Minho. Aí pegou esse apelido, eu chamo ele de Minho. Então tá bom, meu. Eu achei ótimo a gente fazer esse papo mais informal, sem avisar ninguém. E vamos fazer isso mais vezes. Muito legal Legal essas mesmo. sessões conjuntas aqui. Então tá bom. Bom proveito aí. Manda um beijo aí para as crianças. Agradeço as pessoas que estão aqui assistindo, que estão Não participando. tem como você mandar coraçãozinho se a live é sua. É, não dá não. Legal, pessoal. Um abraço a todos aí que acompanharam, viu? Todos os amigos mandaram mensagem que estão aí com a gente. Tudo de bom. Feliz ano novo para todos, viu? Que essas mensagens, essas coisas que a gente falou assim que reverberem no sentido de trazer mais paz e mais amor para a vida de todos. Isso. Também quero deixar minha mensagem aqui de bom ano novo, renovação, novo ciclo para todos e que todos possam sentir a paz no coração, que é isso, é a maior riqueza. A maior riqueza que um ser humano pode ter na vida é a paz interior. Então é isso que eu desejo para todos e grande abraço para todos, tá bom? Falou, meu. Beijos. Beijo.